Lembremos que na Bíblia a palavra morte quer se referir à separação. Então, quando ele diz aqui no versículo 5, estando nós mortos, ou seja, separados, nos vivificou, ou seja, nos trouxe para perto, né? Ou seja, estando a humanidade, ou seja, estando esse povo aqui, referindo-se aos crentes, separados de Deus, ele, ou seja, Deus deu vida unida com Cristo. Mas foi devido a quê? O verso 4 vai dizer lá que foi devido a Deus ter muita misericórdia. Dando continuidade, trabalhemos agora o versículo 6. O versículo 6 vai dizer... Não, voltemos. Há uma frase interessante no versículo 5. Ela está entre parênteses aqui na RC, mas na linguagem de hoje não. Ela diz assim: pela graça sois salvos. O que é graça? Já pensaram nisso? Já sabem o que é graça? Pois deixe-me dizer, para quem não sabe, graça é um favor que não se merece. Por exemplo, salvação. O ato de ser salvo é um ato que não se merece. Porque todo mundo é pecador. Como é que um pecador merece ir para o céu? Não tem como, né? Então, né? Então, o ato da salvação é um ato que é feito pela graça. Ou seja, Deus concede isso não porque o camarada faz o bem, pratica boas obras, não, ó. Ele não faz, ele não pratica boas obras, ele não faz o bem, ele não ama o próximo, enfim, ele não faz coisas boas, ele é um pecador, ele vive nos seus pecados. Então, por que, que Deus concede a salvação? Ora, porque Deus é misericordioso, ora, porque é uma graça, né? Ou seja, a salvação é uma graça. Mas isso aqui, Paulo se refere apenas a crentes. Então, por exemplo, não é que todos os seres humanos ou toda a humanidade que está em pecado, Deus vai lá e concede essa graça a eles. Não. Ele aqui se direciona a crentes, a salvos. Então, se você é crente, se você acredita em Jesus Cristo como seu Salvador, né? Então, você recebe isso aqui, né? Você recebe esta salvação, né? Isso será um tema que vai ser trabalhado mais ainda. Então, essa questão de fé na salvação e tudo mais. Então, nos concentremos apenas no ato da salvação. O que eu quero explicar aqui, pela Bíblia, é que a salvação é um ato de misericórdia, é um ato de amor, ou seja, é um ato de graça para com os salvos. Ou seja, eu sou um salvo. Esse ato veio a mim porque eu ia para a igreja todo dia, porque eu lia a Bíblia. Não, eu nem gostava da Bíblia, eu não sabia nem, eu não dava o maior valor para essas coisas. Então, por que eu fui salvo? Ora, porque Deus quer, porque Deus é misericordioso, porque Deus é cheio de graça, enfim, sei lá, né? É devido a essas coisas. Não existe um motivo em mim para que eu consiga ser salvo. Não, é porque Deus, ele quer, né? Então, se você, meu criança, é um salvo, não é devido às suas obras. Não é devido ao seu bom comportamento na escola e nem diante da sua família. É porque Deus quer, né? Mas isto se você é um crente, né? Então, no versículo 6, vamos trabalhar o versículo 6 agora, ele vai dizer o quê? E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos ressuscitou. Quem é esse nos aqui no verso 6? É se referindo a crentes. Então, por exemplo, você pode ter tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui pode se referir a você, se você for um crente. Ou seja, você pode estar, aqui no versículo 5, vivificado juntamente com Cristo, né? Enfim, tudo isso aqui é dado a crentes. Então, por exemplo, vamos supor que eu não seja crente. Isso não serve para mim. Mas se eu passar a ser crente, isso serve, né? Se eu passar a ser um cristão, isso serve. Então o versículo 6 vai dizer: e nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, nos deu uma nova vida, né? Na linguagem de hoje, né? Vamos ver como é que se encontra lá na linguagem de hoje. Vamos lá para... Deixa eu caçar aqui. Eu estava... Vamos lá, vamos lá. Diz aqui o verso 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele
para reinarmos com ele no mundo celestial. Então, observe que na linguagem de hoje, né, vai dizer que devido a essa união que ele deu aqui no versículo 5, Deus nos colocou em lugares celestiais, ou seja, nos colocou para reinarmos com Cristo no mundo celestial, ou seja, no céu. Então, trabalhamos o versículo 6. No versículo 6 da RC, isso não vai ficar claro. No versículo 6 da RC, o que vai ficar claro aqui na primeira frase é: e nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, ele nos deu vida, não foi? No versículo 5, não diz isso? Deus vida juntamente com Cristo. Então ele fez isso, o primeiro ato. Qual foi o primeiro ato que ele fez na salvação? Né? Ou seja, tirou-nos dos mortos em nossas ofensas e nos deu uma vida unida com Cristo. Pois bem, isso é o primeiro ato da salvação. O segundo, ele vai dizer aqui, deu uma ressuscitação unida com ele. Ou seja, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Então, praticamente a mesma coisa do versículo 5, ou seja, nos deu uma vida unida com Cristo. Pronto, nós temos uma vida unida com Cristo. Então acontece o que? Um terceiro ato, que é o versículo 6 vai dizer, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Como assim, assentar nos lugares celestiais? Eu não estou sentado em lugares celestiais, pelo contrário, eu estou sentado numa cadeira, como assim lugar celestial? Sim, mas ele me deu esse assento, ou seja, ele me deu esse lugar celestial, ou seja, ele me deu um lugar no reino dele, lugar no reino de Cristo, ou seja, vou reinar junto com ele nesse lugar. Não que eu serei rei com ele, igual a ele, não, né? Mas estaremos lá, estaremos no seu reinado, estaremos no seu reinado, né? Aí ele vai dizer aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, nos colocou no seu reino. Aí ele vai dizer aqui, em Cristo Jesus, ou seja, né, é isso que são os seus lugares celestiais, né? Que lugar celestial é esse? Em Cristo Jesus. Ou seja, com Cristo Jesus. Ou seja, esse em aqui indica, né, que estamos fazendo parte de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo. É exatamente isso o que o versículo 6 está dizendo. É o que o versículo 6 da linguagem de hoje diz, né? Para reinarmos com ele no mundo celestial. É isso que esse versículo está dizendo, né? Para reinarmos com ele no mundo celestial. Então, por que tamanhas coisas foram feitas? Digo, por que Deus usou sua misericórdia para que alguns fossem salvos, para que algumas pessoas fossem para esses lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, fizesse parte, reinasse com Cristo Jesus? Por quê? Por que, ou seja, por que não? Com que finalidade ele fez isso? O versículo 7 vai explicar. Para mostrar, em séculos vindouros, ou seja, no futuro, as abundantes riquezas da sua graça. Isso foi para engrandecer a Deus, né? Isso foi para colocar o nome de Deus lá em cima. Pensa só nesse ato aí. O caba não merece.